Ok, muito boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. A linha de investigação de migração e género da nova Refugee Legal Clinic inicia hoje uma minissérie de podcasts para celebrar os 16 dias de ativismo contra a violência contra as mulheres. Hoje temos o prazer de contar com a UMAR, que tem tido um papel fundamental na luta e prevenção contra a violência sexual de género no nosso país. Sem mais demoras, eu vou passar às companheiras da UMAR para fazerem a apresentação não só da UMAR, como também de alguns projetos que são chaves na prevenção e no combate à violência sexual de género em Portugal. Muito obrigada e muito bem-vindas a todas. Tenho a palavra, obrigada. Obrigada. Obrigada, Tatiana. Então, eu sou a Tatiana e sou também elemento ativista do núcleo da UMAR Braga e atual dirigente da UMAR, representando assim na direção o próprio núcleo, o núcleo da UMAR Braga. Por outro lado, também sou técnica do Artemis+, um projeto de prevenção primária de violência em contexto escolar, que também falaremos daqui a pouco. Ora, a UMAR, hoje em dia, ela é conhecida como União de Mulheres Alternativa e Resposta, e foi desde a sua fundação, a 12 de setembro de 1976, até 1989, denominada como União de Mulheres Antifascistas e Revolucionárias. Ora, este é um nome que, apesar de tudo, hoje em dia nos parece bem atual. E a associação surge na altura da necessidade sentida por um conjunto de mulheres de lutar pelos seus próprios direitos, naquele que era o novo contexto sociopolítico que emergia num Portugal recém-saído da ditadura. E ao longo destes 44 anos, a UMAR reúne diferentes gerações de mulheres a nível nacional, promovendo assim também uma troca de ideias e experiências capazes de estabelecer os vínculos entre os diferentes contextos fundamentais, tanto para a preservação da memória histórica, como para o avanço dos feminismos nas diversas realidades atuais. Pois assim, a intervenção da UMAR é baseada numa agenda feminista, quer de velhas como das novas causas, que nós tentamos acompanhar, no fundo, com as realidades e as necessidades vividas pelas mulheres nos diferentes momentos e nas diferentes circunstâncias. E deste modo, para um trabalho mais amplo e em rede, a UMAR forma grupos de trabalho e grupos locais de intervenção que se constituem em função dos seus interesses e necessidades. Apesar da sede nacional ser em Lisboa, a UMAR conta com núcleos na Madeira, em Coimbra, em Viseu, no Porto e em Braga. E estes núcleos procuram atuar ao nível local, organizando a sua própria atividade no alcance dos objetivos da associação. A UMAR atua em diferentes níveis no combate à violência de género e na promoção da igualdade, dado serem interdependentes. Mas olhando particularmente para a área da violência de género, são diversos os contextos em que trabalhamos, quer junto das instituições, quer junto da sociedade civil, por exemplo, em manifestações, e desde a prevenção primária até à intervenção com vítimas. Daí que também existam diferentes grupos de trabalho, projetos de investigação e produção de conhecimento, de formação, de sensibilização, que focam também as diversas violências de género, para além das violências no âmbito da violência na intimidade, o tráfico de seres humanos, a mutilação genital feminina, a violência sexual e por aí adiante. A referir também temos as várias estruturas de atendimento, acompanhamento e apoio a mulheres vítimas de violência doméstica e violência de género, tais como as casas-abrigo, o Centro de Atendimento de Mulheres em Almada, o Prati no Porto, o Gabinete de Apoio a Vítimas em Coimbra e os apartamentos de autonomização em Gaia. E temos também um centro de atendimento especializado a vítimas de violência sexual no Porto e do qual a Marisa nos poderá falar um pouco. Obrigada.
Obrigada, Tatiana. Então, eu sou a Marisa, sou psicóloga e técnica de apoio à vítima na UMAR desde 2017. Colaboro no projeto Viva, que a minha colega Lia vai apresentar a seguir, mas também colaboro no Centro de Atendimento EIR e é realmente o centro que eu vou aqui então apresentar. A UMAR, através do trabalho na área da violência doméstica, já há muitos anos, não é? Como a Tatiana referiu há pouco, constatou que muitas mulheres são coagidas a práticas sexuais indesejadas, são violadas nas relações de intimidade, mas também fora delas. Apesar de sabermos que os números oficiais não são representativos da realidade, porque os crimes de violência sexual não é, pertencem aos tais crimes que têm muitas cifras negras, em 2018, o RASI, que é o Relatório de Segurança Interna, revelou que os arguidos dos crimes de violação são exclusivamente do sexo masculino e as vítimas do sexo feminino. Nós podemos considerar que a violência sexual é um problema grave, não é? A nível global e é transversal a toda a sociedade. Infelizmente, o conhecimento produzido, as mudanças sociais ou legais não têm sido suficientes no seu combate e na prevenção. É urgente nós aumentarmos o trabalho no desenvolvimento do combate a este tipo de violência. E é assim que surge então o EIR, Emancipação, Igualdade e Recuperação, que é um centro de atendimento para dar resposta a todas as mulheres vítimas de crimes sexuais que precisam de apoio e orientação, independentemente da época em que o crime foi cometido ou se apresentaram queixa ou não. Nós consideramos sempre importante realçar isto, porque em certas situações as vítimas não procuram ajuda porque têm receio que nós vamos forçar a apresentar uma queixa ou que já têm que ter uma queixa apresentada, mas não. É sempre uma escolha da vítima, nós podemos orientar no processo de queixa, não é, de denúncia, mas nós não vamos forçar a isso mesmo, é uma escolha, certo? E o EIR também é importante referir isto, é o único centro para mulheres vítimas de violência sexual na região norte do país. Nós estamos situadas na região do Porto. Em termos de intervenção de centro de atendimento, nós predispomos de apoio psicológico. Este apoio psicológico é dado tanto às vítimas como também aos seus familiares ou amigos ou amigas, ok? Nós temos situações em que é uma irmã que está a ser acompanhada, é uma mãe, portanto este atendimento não tem que ser necessariamente apenas para a vítima, nós podemos alargá-lo. Também fornecemos apoio jurídico e apoio psicossocial. Todos estes apoios são gratuitos e confidenciais. Mas como é que se pode então fazer aqui o encaminhamento para o EIR? Este pode ser presencial, por telefone, por e-mail, através das redes sociais, e nós aqui estamos a falar do Facebook, do Messenger, do WhatsApp, do Telegram, do Instagram, e nós, não é, no decorrer aqui já da nossa experiência, temos percebido que muitas das queixas surgem então através das redes sociais ou por e-mail, porque realmente é a forma com que as pessoas sentem mais à vontade para partilhar, não é, realmente o que sentem e para procurar ajuda. Este encaminhamento pode ser feito não só apenas pela vítima, não é? Que às vezes também há muito esta ideia, mas também pode ser feita por familiares, por amigos, por amigas, instituições, órgãos de polícia criminal, entre outros. Se for, por exemplo, uma amiga a fazer este encaminhamento, nós questionamos sempre se, por exemplo, a utente, se a vítima tem conhecimento que vai ser contactada, se prefere que sejamos nós a contactar, se prefere se ela entrar em contacto connosco, devido a estas questões da confidencialidade e, mais uma vez, dar-lhe escolha, não é, se realmente ela quer ser acompanhada ou não pelo EIR. Mas nós no EIR não fazemos apenas atendimento, nós também fazemos ações de sensibilização e de prevenção, já organizamos tertúlias, seminários, workshops, campanhas nas redes sociais, sessões de sociodrama, rodas de conversa com as temáticas da sexualidade e igualdade de género, dinamizamos aulas abertas em universidades, portanto também estamos muito em contacto com estudantes universitários e desde o ano passado que também intervimos em ambientes de lazer noturno através do projeto Ponte Lilás, em que tivemos sobretudo no ano passado na Queima das Fitas e no Nós Primavera Sound. E esperamos no início do próximo ano iniciar os grupos de interajuda, ainda não sabemos se vai ser em formato online ou presencial, mas depois eles irão ser divulgados nas nossas redes sociais. Então esta aqui é uma breve apresentação do nosso centro de atendimento, mas antes de terminar, eu só queria divulgar aqui alguns dados do EI. Estes dados são dados dos primeiros 6 meses, ok, desde janeiro a junho de 2020. Nós atendemos nestes 6 meses 34 vítimas. Neste momento nós já estamos quase nas 50. Em termos de idade, normalmente as nossas utentes são mulheres muito jovens, têm entre os 26 e os 35 anos e encontram-se empregadas. Quanto à nacionalidade, a maior parte das utentes são de nacionalidade portuguesa, mas quase 40%, mais propriamente 38%, são de nacionalidade estrangeira. Destes 38%, a maioria são de nacionalidade brasileira. Quanto à tipologia de crime, a maioria sofreu crimes contra a liberdade sexual, mais propriamente crime de violação,
o contexto em que ocorreu foi extrafamiliar e perpetrado por conhecidos, normalmente ou por alguém que conheceram nas redes sociais ou por um amigo, portanto alguém que realmente transmitia uma certa confiança, não é? E essa confiança foi quebrada, o que aumenta, por exemplo, muito mais o trauma, as questões da revitimização, etc. Quanto ao período entre a violência ocorrida e o pedido de ajuda, foi inferior a 6 meses, mas apesar de terem procurado esta ajuda dentro do período legal para apresentar a queixa, isto não significa que realmente avançaram com esse procedimento, ok? A maioria não quis apresentar queixa, em algumas situações nós explicamos todo o procedimento, mas depois essa queixa não foi realmente avante. Quanto ao tipo de apoio prestado, aqui para finalizar, a maioria é o apoio psicológico, não é? Quase 60%, e a seguir o apoio jurídico. Agora, eu queria então passar aqui a palavra à minha colega Lia, que trabalha então no Projeto Viva e que também é um projeto muito interessante aqui no combate da violência sexual. Obrigada. Sim, obrigada, Marisa. Então, eu sou a Lia, sou voluntária e ativista pela UMAR no Núcleo de Braga e, como a Marisa referiu, sou técnica do Projeto Viva desde abril deste ano. No que diz respeito à violência sexual, a UMAR já conta com um longo percurso de combate e de prevenção. De resto, foi a UMAR a trazer para a agenda pública, precisamente em 2011, o tema do assédio sexual, com a realização da Rota dos Feminismos contra o Assédio Sexual nos espaços públicos e no trabalho. Além deste, houve outros projetos que contribuíram para a visibilidade do tema, para a urgência de políticas sociais de apoio a vítimas e para a prevenção e intervenção primárias. Como estava a Marisa a dizer há pouco, é realmente urgente o trabalho na área da violência sexual, pois os números não são representativos da realidade. Como tal, é imprescindível uma resposta que englobe tanto a capacitação de técnicos e técnicas que intervêm nesta problemática, bem como a formação, a sensibilização acerca da violência sexual contra as mulheres para denunciar e combater esta realidade. E, portanto, acaba por ser na tentativa de criar esta resposta que, digamos, nasce o Projeto Viva. O objetivo principal deste projeto é o de capacitar para melhor agir. Nesse sentido, pretendemos capacitar as técnicas associadas e voluntárias da UMAR, mas também técnicos e técnicas e outros profissionais de outras organizações, de forma a que desenvolvam competências de intervenção nesta área. Também estamos no projeto a desenvolver ações de sensibilização e de formação com públicos estratégicos, porque é necessário envolver todas as pessoas intervenientes no combate à violência sexual, seja no atendimento direto das vítimas num hospital, por exemplo, seja nos próprios tribunais. Também dinamizamos estas atividades com estudantes universitários e estudantes universitárias, pois neste contexto verifica-se uma elevada taxa de violência sexual entre pares. De resto, a própria UMAR Coimbra já tem trazido um pouco a público esta realidade, precisamente, com migrantes, com trabalhadoras do sexo e outros grupos que são particularmente vulneráveis a situações de violência sexual. No fundo, pretendemos, por um lado, melhorar a intervenção com as vítimas, mas também quebrar os mitos, os estereótipos, tentando desta forma visibilizar uma violência que afeta desproporcionalmente mulheres e raparigas, dando-lhe o devido reconhecimento social. Por fim, esperamos que os e as participantes se constituam como agentes multiplicadores das mudanças sociais ainda tão necessárias para a prevenção e combate da violência de género. De resto, facilmente percebemos isto, basta olhar, por exemplo, para os números como os da violência extrema, nomeadamente os femicídios, e que vão ser apresentados pela Carolina do OMA. Passo-te a palavra então. Obrigada. Obrigada, Lia. Portanto, o meu nome é Carolina, eu colaboro no OMA, no Observatório de Mulheres Assassinadas, desde o final do ano passado, dezembro de 2019. O Observatório de Mulheres Assassinadas é um grupo de trabalho da UMAR
que foi criado em 2004. O seu objetivo é visibilizar o assassinato de mulheres e, em particular, o femicídio, ou seja, o femicídio sendo o assassinato de mulheres por razões de género, pelo facto de serem mulheres, ou seja, no resultado de violência de género. Mais ainda, o OMA pretende valorizar as mulheres vítimas desta forma extrema de violência e propor medidas e políticas públicas que contribuam para a prevenção deste crime. Ora, o Observatório de Mulheres Assassinadas então trabalha através da recolha de dados sobre as mulheres assassinadas em Portugal em cada ano, analisando estatísticas à volta das vítimas, dos ofensores, dos perpetradores e das circunstâncias do crime. Os dados são recolhidos através da consulta das notícias publicadas na imprensa portuguesa nacional, nomeadamente jornais como o Jornal Notícias, o Diário de Notícias, o Público, o Correio da Manhã, entre outros. As notícias sobre os assassinatos e as tentativas de assassinatos de mulheres são recolhidas, os casos são extensivamente analisados e depois, em novembro de cada ano, o Observatório lança um relatório preliminar com os dados desde janeiro até novembro e depois, em janeiro do ano seguinte, é lançado o relatório final com os dados totais do ano anterior. Portanto, muito recentemente, foi lançado o relatório preliminar dos dados de 2020 até 15 de novembro, desde 1 de janeiro até 15 de novembro de 2020, e o Observatório pôde então contabilizar, através das notícias publicadas, que este ano foram assassinadas até 15 de novembro 30 mulheres. Dentro destas 30 mulheres, 16 foram femicídios, ou seja, foram assassinatos de mulheres por razões de violência de género, e estes femicídios aconteceram, todos os 16, em contextos de relações de intimidade, ou seja, em relações atuais, passadas ou até relações pretendidas. Os restantes 14 foram 14 assassinatos noutros contextos, em que 12 desses assassinatos noutros contextos foram em contextos familiares, por exemplo, em que a vítima era ascendente do ofensor, ou descendente, ou irmã, ou outros familiares. Os restantes 2 assassinatos foram noutros contextos ainda, como é o caso, por exemplo, na sequência de um assalto à habitação, ou outro caso ainda em que é desconhecido o ofensor ou ofensora e, portanto, é desconhecido qualquer motivo. Em relação aos 16 femicídios nas relações de intimidade, foram 9 em relações de intimidade atuais, 6 em relações passadas e 1 em relação de intimidade pretendida, ou seja, pretendida pelo ofensor e recusada pela vítima. Em 8 dos casos, as notícias referem que as mulheres tentaram separar-se ou efetivamente separaram-se antes de serem assassinadas, e preocupantes os dados são que em 10 dos 16 femicídios, as notícias mostram que já existia violência prévia contra a vítima. Em 8 destes 10 casos, essa violência era conhecida por outras pessoas, e em 4 dos casos já tinha sido apresentada uma denúncia de violência doméstica às autoridades. Existiam também em 4 casos ameaças de morte. Nestes casos de femicídios nas relações de intimidade, triste é também notar que em 10 casos a vítima e o ofensor tinham filhos e filhas em comum e que 21 filhos e filhas ficaram órfãos e órfãs. Qualquer pessoa pode consultar no website da UMAR, umarfeminismos.org, no separador do Observatório das Mulheres Assassinadas, a infografia que foi lançada pelo OMA com todos estes dados, com os dados preliminares até novembro deste ano. Tem muitos mais dados em relação, por exemplo, ao local do crime, em relação ao meio emprego, em relação às características das vítimas e dos ofensores e ofensoras, no caso dos assassinatos noutros contextos. Os assassinatos noutros contextos, então, foram 12 em contextos familiares, 4 em que a vítima era ascendente direta, ou seja, os filhos e as filhas mataram as mães, 2 em que a vítima era descendente, e 2 casos também em que a vítima era irmã do ofensor, entre outros familiares. Nestes casos também, 5 destes 12 casos, as notícias davam para perceber que existia violência doméstica prévia contra a vítima, sendo que em 4 desses 5 a violência era conhecida por outras pessoas, e num deles tinha também sido já apresentada
denúncia de violência doméstica às autoridades. E os dados sobre as vítimas e os ofensores e ofensoras dos assassinatos também estão disponíveis na infografia para quem quiser consultar, assim como os dados sobre o local do crime, o meio de emprego, entre outros. De notar também que as notícias deram para perceber que em alguns dos femicídios e dos assassinatos houve vítimas diretas não mortais da violência, nomeadamente pessoas que assistiram, neste caso crianças menores de idade que assistiram aos assassinatos e aos femicídios. Em relação às tentativas de assassinatos, este ano até 15 de novembro foram contabilizadas 49 tentativas, sendo que dentro destas 49, 43 foram tentativas de femicídios e todos foram nas relações de intimidade, e 6 tentativas de assassinatos noutros contextos, 3 destes em contextos familiares também e outros 3 noutros contextos. Destes dados, os mais preocupantes é notar a quantidade de casos, que existia violência prolongada no tempo e a quantidade desses que já existia uma denúncia de violência doméstica às autoridades, o que mostra que, apesar de um largo avanço nos últimos anos nas medidas de proteção e apoio às vítimas de violência doméstica, não foram suficientes neste caso para prevenir estes crimes. É, portanto, imperativo continuar a investir e investir mais na formação de profissionais especializados, na aplicação de avaliações de risco especializada e de planos de segurança com medidas concretas que sejam avaliadas e monitorizadas para que seja possível proteger e assegurar que estes crimes não sejam cometidos. Para além de um maior investimento e uma aplicação mais célere das medidas de proteção e segurança às vítimas, uma outra forma de evitar, e uma forma essencial de evitar que a violência de género aconteça, incluindo esta forma letal de violência de género, é através de projetos de prevenção primária e universal, ou seja, a atuação com crianças e jovens desde cedo, como a minha colega Alicia vai explicar ao apresentar o projeto Artemis+. Obrigada, Carolina. Obrigada, meninas, por todo esse trabalho, essa intervenção que vem sendo feita e que é tão importante, dado todo o contexto que a gente vive. Mas, bom, eu sou a Alicia, eu sou ativista associada voluntária aqui do núcleo da UMAR Braga e também, junto com a Tatiana, sou técnica do projeto Artemis+, aqui em Braga também. Bom, o Artemis+, da UMAR, é um projeto de prevenção primária da violência de gênero e promoção dos direitos humanos e da igualdade em contexto escolar. E ele acontece desde 2014, sendo financiado pela Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade e pela SIG. Mas a implementação desses programas de prevenção primária da violência da UMAR já vem sendo feita, assim como o OMO, desde 2004, ou seja, um tempo considerável. A equipa é composta por técnicas de diferentes áreas, é uma equipe multidisciplinar, como a educação, a psicologia, eu, por exemplo, sou do direito, enfim, mas também temos pessoas da biologia, é bem multifacetada. E a gente atualmente intervém em diferentes escolas, diferentes níveis de escolaridade, não só aqui em Braga, como também em Coimbra, no Porto e na região autônoma da Madeira. Então, dada a relevância da temática, a relevância desse projeto de prevenção, o objetivo é justamente ampliar o nosso alcance cada vez mais e não se restringir a determinados locais ou a determinadas idades. Então, falando do trabalho em si, geralmente a gente acompanha cada grupo, turma, nos quais intervimos durante 3 anos. A gente pensa essa intervenção continuada e também tentando envolver toda a comunidade educativa. Nossa intervenção tem base em princípios feministas e freirianos, e tendo como a arte como aliada também. E essa intervenção pedagógica busca uma educação para a cidadania, focada no protagonismo de crianças e jovens nas suas aprendizagens,
justamente para proporcionar uma mudança de atitudes e comportamentos violentos. Atitudes essas e comportamentos que têm por base relações históricas de poder desiguais, tem por base estereótipos e papéis tradicionais de gênero, enfim, tudo isso para a gente conseguir alcançar uma justiça social e uma nova cultura de respeito entre todos e todas. Então, dependendo da vontade, da necessidade desses grupos, as sessões que a gente dinamiza abordam temas que se relacionam com os direitos, as violências, como, por exemplo, a violência no namoro, a violência doméstica, a violência sexual. Também podem se relacionar com as diversidades, com as orientações sexuais, com as identidades de gênero, os estereótipos, os preconceitos. Enfim, esses temas que são escolhidos vão sendo trabalhados de forma a estimular o diálogo, a participação, o espírito crítico, para que esses alunos e essas alunas sejam agentes de mudança. Então, no final de cada ano letivo da intervenção, esses grupos turma apresentam os trabalhos artísticos que foram sendo desenvolvidos ao longo do ano, num encontro que vai reunir outros alunos e outras alunas para essa partilha, para conviverem e partilharem o que foi produzido. Então, esse projeto ressalta a importância da prevenção no combate à violência de gênero desde cedo. E aí já se faz também o trabalho da promoção da igualdade, justamente para que todas essas questões que aqui foram apresentadas e que a gente vê, infelizmente, a gente vê na nossa realidade, sejam cada vez mais minimizadas. Enfim. Bom, acho que é isso. A gente se coloca à disposição para dúvidas, para perguntas, para comentários. Enfim, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Na luta. Obrigada. Obrigada a todas. De facto, é bastante perceptível a interdisciplinaridade e a atuação ampla que a UMAR tem, não é? Porque tem não só o Observatório das Mulheres Assassinadas, tem também os centros, as casas-abrigo, tem também os centros de resposta a sobreviventes de violência sexual, e depois também tem, como a Carolina estava a dizer, que era necessário cada vez mais atuar mais cedo, e portanto tem também todos os projetos que são complementares e que promovem essa prevenção primária e que é tão necessário. Eu agora gostava só de colocar 2 ou 3 perguntas só para finalizar. No âmbito do vosso trabalho diário, o que é que sentem, que mudanças é que já se notam, sendo certo que nós estamos a combater de há 2 ou 3 décadas para cá uma história que tem séculos, não é? Portanto, o posicionamento da mulher na sociedade e até no próprio direito penal durante séculos foi bastante diverso daquilo que temos hoje em dia, portanto, em termos históricos estamos ainda no início de uma desconstrução, e portanto o que é que já podem notar de diferença, o que é que já se nota de diferente para melhor, e aquilo que ainda temos que desbravar caminho, que certamente ainda será bastante. E não sei se querem também elaborar um bocadinho mais, sei que falaram, e obrigada por terem falado também das mulheres que estão em situação de migração e que, portanto, enfrentam múltiplas discriminações e, portanto, estão socialmente colocadas à margem e, portanto, enfrentando acrescidas dificuldades. Não sei se gostariam de elaborar um bocadinho mais e desde já agradecer uma vez mais a participação. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Tatiana. Aqui, mais relativamente à última parte da questão das mulheres migrantes, nós, enquanto centro de atendimento, como referi nos dados, não é? Temos ali uma percentagem bastante grande de atendimentos a mulheres migrantes, e realmente nos últimos tempos tem havido um aumento significativo no número de pedidos de ajuda, não é? Sobretudo de mulheres de nacionalidade brasileira. Nós, não é, sabemos que é uma população vulnerável, não é, devido aos preconceitos, xenofobia e estigma,
E nós observamos que a maior dificuldade prende-se com o facto de haver uma grande falta de informação, portanto, por exemplo, não sabem onde é que devem pedir ajuda, como é que devem, e nós achamos que realmente deveria haver mais divulgação, não é, relativamente aos centros, como é que os procedimentos junto da população migrante, e também o facto de não conhecerem os direitos no seu país de acolhimento. Se muitas vezes as mulheres de nacionalidade portuguesa já não os conhecem, porque nós muitas vezes em centro de atendimento nós fazemos este trabalho, nós apresentamos os direitos e muitas ficam, mas eu tenho mesmo direito a isso, posso mesmo fazer dessa forma? E nós dizemos sim, fará pessoas que realmente são de outra nacionalidade, que vêm de outro país, às vezes mulheres que nem sequer falam a língua portuguesa, não é? Que realmente isso também é uma barreira. E esta, portanto, é a dificuldade maior. Contudo, também identificamos que o acesso à justiça é difícil, não é? É dificultado não só devido, não é, ao estigma e preconceito, mas porque muitas vezes também estão numa situação irregular e também têm o receio de, por exemplo, serem obrigadas a regressar ao seu país, muitas vezes a terem que pagar multas, e isto dificulta, não é, o pedido de ajuda. E estas são as dificuldades que nós mais encontramos enquanto centro de atendimento. Não sei se as minhas colegas querem aqui completar algo, querem comentar, estejam à vontade. A única coisa que eu posso acrescentar aqui, que o OMA registra e que faz parte do trabalho do OMA, nós recolhemos também dados sobre a nacionalidade das vítimas e das ofensoras e ofensores, quando está disponível, que a verdade é que na maior parte das notícias não há essa informação, mas podemos dizer que este ano, infelizmente, houve 4 mulheres assassinadas de nacionalidade que não portuguesa, pelo menos tanto quanto deu para perceber com as notícias, que é o caso de uma mulher iraniana, uma sueca, uma holandesa e uma brasileira. Portanto, também é uma forma de violência que afeta as mulheres imigrantes. Eu acho que eu acrescentaria na questão da prevenção, como eu observo em algumas turmas, em alguns grupos que eu intervenho, quando eu lido com brasileiras e com brasileiros, como essas crianças, esses jovens acabam por se identificar comigo e muitas vezes por me ver talvez como uma aliada que possa contribuir e possa auxiliar em algum sentido. Eu observo muito é quase que um conforto em me ter presente dentro de sala, porque são raras as pessoas brasileiras que, agora cada vez mais, mas que atuam nas escolas e enfim, dinamizando essas sessões. Acho que eu acrescentaria isso. Ainda sobre esta questão, já agora, não na questão do acesso, também na questão do acesso à justiça, mas do próprio reconhecimento da violência. Nós vemos e percebemos que, no geral, as mulheres não reconhecem esta violência porque está de tal forma normalizada, não é, na nossa sociedade, quanto mais quando recebemos a população que vem, por exemplo, do Brasil, e nós, enquanto país estruturalmente racista e xenófobo, que lida com estas pessoas de uma determinada forma, em relação a uma violência que é invisível normalmente, então para esta população é uma coisa que não tem mesmo visibilidade nenhuma a todos os níveis. Portanto, neste aspecto, se muito há para fazer, nestes casos, então o caminho ainda vem de trás, não é? Pronto, era só isso. Bom, e as companheiras falaram aqui um pouco da especificidade da população migrante, mas relativamente à pergunta que colocaste inicialmente, eu gostava de trazer aqui algumas coisas, muito porque também acompanhei a própria ação e atividade da UMAR neste âmbito, em particular no âmbito da violência sexual, já que, como a Carolina referiu e muito bem, já houve um trabalho muito anterior feito no âmbito da violência doméstica, não é? E ainda assim há por fazer.
mas este trabalho não tem sido acompanhado no âmbito da violência sexual. E na verdade, desde 2011, não é, que a UMAR, com a Rota dos Feminismos, traz para a agenda pública, portanto começa a trazer para a boca das pessoas o assédio sexual. A verdade é que hoje em dia já está no discurso das pessoas, já está na boca das pessoas falar sobre a violência sexual, sobre o assédio sexual. O próprio movimento Me Too, não é, ajudou e facilitou nesse sentido, e parece que é mais fácil. Não, talvez não mais fácil, mas já se denuncia publicamente a violência sexual, não é? E isso também permite a outras pessoas se identificarem e denunciarem também. Contudo, sabemos que ainda não é suficiente. E na verdade entendemos que deve haver muito a fazer neste âmbito. O próprio enquadramento legal dos crimes sexuais, já houve alguns avanços, mas não são suficientes, não é verdade? Desde logo, autonomizar a violência sexual no âmbito das relações de intimidade parece-nos importante, porque o reconhecimento social da violência sexual em diferentes contextos já é difícil, quando mais quando falamos das relações de intimidade, não é? E a própria revisão da lei de importunação sexual para compreender ou abranger os atos de assédio sexual foi importante, mas o entendimento que as pessoas na justiça fazem sobre estes atos de assédio sexual também ainda deixa a desejar. Na verdade, também há muito a fazer na própria sociedade, não é? Do que é o assédio sexual em toda a sua extensão. Por outro lado, o próprio crime de violação, houve mudanças importantes, significativas, desde logo a questão de não ter que provar a resistência por parte da vítima. Contudo, o constrangimento também ainda nos deixa, ou deixa à subjetividade de quem julga muito, portanto, um conjunto de questões que poderão novamente culpabilizar a vítima e desresponsabilizar quem agride. Não sei se, entretanto, as companheiras querem introduzir aqui mais alguma questão. Neste momento foi o que me veio para partilhar. Eu só queria mesmo acrescentar, mesmo só aquela questão do tempo para apresentar a queixa, não é? O facto de ser apenas 6 meses, não é? Um tempo muito curto. Nesses 6 meses a vítima ainda está a interiorizar tudo aquilo que lhe aconteceu, não é? Está ainda naquele processo, não é de recuperação, não é? Mas está inicial, nem sabe sequer, nem sequer conseguiu falar com alguém, provavelmente, nem sequer junto de pessoas mais próximas, quanto mais avançar, não é? Com um processo judicial, sabendo, não é? Que na maioria dos casos temos aquele tipo de penas, ou não penas, não é? Ou aquele julgamento nas redes sociais, não é? As caixas de comentários, tudo o julgamento por parte da sociedade, não é? E tudo isto faz com que a própria mulher sinta esse receio, não é? De apresentar queixa. E nós gostaríamos realmente que este período fosse muito mais alargado, porque sinceramente 6 meses é muito pouco, às vezes só ao fim de 1 ano ou 2 anos é que as vítimas realmente se sentem prontas para falar sobre aquilo que aconteceu e não num período tão curto. E era esta parte que eu realmente só queria acrescentar. Eu acho que eu falaria sobre a questão do reconhecimento legal do crime de femicídio, que seria de extrema importância para dar visibilidade a esse crime que é cometido, sim, pelo fato das mulheres serem mulheres. No Brasil, a gente já teve
esse reconhecimento, esse avanço, traçando um paralelo com o contexto de onde eu vim. E foi um passo importante, acho que deveríamos caminhar para isso aqui também. Uma outra coisa que eu acho que eu falaria é sobre a importância de se desconstruir cada vez mais os mitos que giram em torno, por exemplo, da violência sexual. Primeiro que a violência sexual não se resume à violação, há diversas outras ações que são também uma violência. A questão disso, muitas vezes, se passar por ser associado a um lugar escuro, a um ambiente noturno, a pessoas desconhecidas, ao uso da força, da agressividade, quando, na verdade, a maioria dos casos acontecem em contexto com pessoas que a gente conhece. Também a questão do uso de substâncias, né, seja o álcool ou qualquer outro tipo de coisa que justificaria, em teoria, a violência, quando isso não justifica, assim como o uso da roupa, por exemplo. O uso da minha roupa não permite Nada, a sua violência. nada. Sim. Acho que eu acrescentaria essas duas coisas, a questão de tornar crime ou agravante de um homicídio o feminicídio, desculpa, femicídio, no Brasil é feminicídio, e essa questão dos mitos. Não sei se querem. Já agora, sim, acrescentar, dar um grande ênfase à questão mesmo da educação para a cidadania, educação sexual também, dos próprios direitos. Portanto, eu tenho-me apercebido desta necessidade de trabalhar desde cedo, por exemplo, uma questão tão simples e tão complexa como o consentimento, que está, no fundo, na base das nossas relações sociais, que pode limitar muitas vezes aquilo que é ou não uma violência, e de facto esta ideia de que o consentimento tem de estar presente a todo momento, em todas as relações, de intimidade ou não. Portanto, esta educação faz mesmo falta desde cedo nas crianças, nos jovens e nas jovens, não é? Portanto, acho que isto pode ter uma importância muito, muito significativa na prevenção da violência sexual no caso, mas nas violências no geral. Exatamente. Não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa, Carolina, pretendes? As minhas colegas disseram muito e muito bem. Todas bem. De facto, vocês trouxeram em pouco tempo tantos temas para cima da mesa, porque por um lado é a questão legal, tantos aspectos jurídicos que têm que ser alterados por um lado. Por outro lado, sim, já houve alterações muito significativas e ainda há pouco tempo registámos algumas, no ano passado, em 2019, por exemplo, ao nível da violação, por exemplo, sem contar com todos os outros artigos que também foram alterados, mas de facto, e creio que foi a Tatiana Mendes que mencionou depois, há uma discrepância algumas vezes, e nós tem sido trazido a público, da interpretação e aplicação do direito, não é? Precisamente porque há muitas caixinhas e muita valorização e desvalorização que é socialmente construída, que é percepcionada de formas diferentes por pessoas que têm percursos de vida diferentes e também indo ao encontro da vossa abordagem interseccional, não é? E que depois vai degenerar nas múltiplas discriminações que vocês também trouxeram aqui. Marisa, Alicia, Carolina, Tatiana, Elia, muito obrigada pelo vosso tempo, pela vossa generosidade em tão poucos minutos de trazerem um discurso tão rico e espelharem tão bem aquilo que a UMAR faz há tanto tempo e que tem sido fundamental para tantas mulheres no nosso país. Muito obrigada, continuação de um bom trabalho, continuação de tudo o melhor e obrigada. Obrigada. Tudo bom para vocês. Muito obrigada. Até breve. Obrigada. Obrigada. Até.